Boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais uma live aqui pela Experts Academy. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas Almeida, CEO aqui da Experts Academy, e vou falar hoje com vocês sobre os perigos digitais para crianças e adolescentes em redes. A nossa convidada hoje para debater esse tema é a Karina Guimarães, que é perita atuante no campo de comportamento em rede, e ela pediu para se desculpar porque ela teve um atraso, mas enquanto isso vamos começar ali a debater o tema. Quero primeiro saudar a Ana Cláudia, quero saudar ali todos que estão presentes ali. Nossa querida Carla também está aqui presente. Janderson, Jafa de Minas Gerais, pelo que eu suponho aqui. Então sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai estar abordando esse tema que é super importante e vem tomando uma relevância principalmente em função dos avanços que têm acontecido em rede. A gente tem acompanhado ali a revolução industrial da inteligência artificial, a chamada nova revolução industrial ali, revolução industrial 5.0. Então a gente tem ali a inteligência artificial avançando a níveis ali exponenciais. As coisas têm acontecido numa velocidade impressionante, cada dia é uma novidade. Porém as fraudes, elas também têm acompanhado esse avanço das tecnologias, e elas têm sido usadas para os mais diversos motivos. As fraudes, elas estão sendo usadas para criar perfis fakes, elas estão sendo usadas para criar cobertura para perfis e para utilizar estratégias diversas como malwares, fraudes, e por que não essas fraudes iriam também abranger ali perigos para as nossas crianças. Então a gente sabe que hoje na internet já existem, mesmo sem esses avanços da inteligência artificial, já existem perfis que se fazem passar por outras pessoas. E esse é um dos principais perigos nas redes. Nossas crianças que são inocentes, elas estão expostas a esses riscos de uma pessoa que se passa por outra para conseguir diversas informações, seja a respeito da família, seja a respeito ali do próprio alvo ali de um ataque, né, no caso de exploração de crianças, e também para manipular a conduta de crianças e adolescentes. A gente tem visto ali situações lamentáveis de massacres que vem ocorrendo de forma também crescente em escolas aqui no Brasil. Então a gente tem toda essa situação ali se agravando com ataques que são coordenados muitas vezes em ambiente de deep e dark web, e as nossas crianças e adolescentes que já nascem ali em ambiente digital, elas ficam expostas a esses tipos de ataque. Elas conseguem acessar o ambiente de deep e dark web, muitas vezes com mais habilidade até do que os pais e do que os educadores. E essa é uma prática que tem se tornado comum, e a gente tem visto fóruns na internet que coordenam essas ações. E os mais recentes incidentes que aconteceram em Vitória, que aconteceram aqui em São Paulo, eles têm mostrado que as crianças articulam ou são parte integrante dessas articulações que vem acontecendo na internet. Então eu queria saber de vocês que estão presentes aqui. A gente tem o Janderson, que atua ali no setor ali de segurança da informação. A gente tem a Ana, que é magistrada ali. A gente tem o Alex, que acabou de entrar, que lida também há bastante tempo com essa questão. Se vocês têm se deparado com alguma situação alarmante e quais os riscos que vocês queriam que a gente abordasse assim que a Karina acompanhasse a gente aqui na live.
Tem alguma questão que vocês têm para trazer? Tem algum ponto que vocês querem abordar junto com a gente sobre essa temática? Queria a opinião de vocês. Se vocês puderem dar um salve, se alguém quiser participar, eu também permito. Se alguém quiser fazer alguma colocação, contribuir, enquanto a Karina não chega. Essa é uma live principalmente para a gente estar discutindo esses pontos. Esses pontos, lembrando, eles vão ser aprofundados aí nos nossos cursos, dos quais a Karina é professora. A gente tem um curso que vai abordar com mais profundidade esses riscos, quais esses riscos mais comuns, qual é o modus operandi dos criminosos que praticam esses tipos de risco. E além disso, a gente tem um curso que ele aprofunda nas questões do criminal profiling, que vai justamente abordar o perfil e o modus operandi desses criminosos, não só voltado à parte de perigos com crianças e adolescentes, mas aos casos de pedofilia, aos casos de fraudes bancárias, aos casos de fraudes informáticas, ao uso da tecnologia como um todo para praticar diversos tipos de fraudes. Alex mencionou que os alunos parecem estar muito impacientes. Isso é uma verdade, isso é uma questão, Alex, da superexposição à tecnologia. Os neuropsicólogos, os psicanalistas têm apontado ali um número crescente de problemas decorrentes dessa tecnologia em excesso, que as crianças são expostas desde o nascimento. E esse, inclusive, é um dos perigos da questão digital que a gente tem aqui para estar discutindo hoje. A gente deve limitar o uso dessas tecnologias pelas crianças? A gente deve controlar o que os nossos filhos acessam? Sim, a resposta é sim. Embora essa questão ela gere uma série de controvérsias, a gente tem sim, porque os filhos precisam de limites, sejam eles crianças. Desde o início, as crianças precisam aprender a ter limites, sejam eles adolescentes. Hoje a gente vive uma era de hiperconectividade, onde muito se fala de TDAH, de DDA, que antigamente eram coisas separadas, mas que depois foi renomeado e que depois virou uma controvérsia e virou coisas separadas novamente. Então, o que seria o DDAH? O DDA primeiro. O DDA seria o distúrbio de déficit de atenção, que é uma característica muitas vezes associada com hiperatividade e também por desvios hormonais, de serotonina, enfim. E o TDAH foi renomeado justamente como uma forma de aprimorar e de não também estigmatizar as crianças que sofriam do distúrbio, que passou a ser denominado transtorno. Porém, os psicólogos e os neuropsicólogos discutiram essas questões e separaram, e por questões que não são da minha alçada, porque eu não sou psicólogo, nem psiquiatra, nem neuropsicólogo, eu apenas sou um estudioso, mas separaram e hoje são definidas como situações diferentes. Então a gente tem o DDA e o TDAH. E essas situações, elas se caracterizam justamente pela facilidade em você perder ali o estímulo, você perder a atenção justamente por um escape ali da serotonina. E essas questões, elas são agravadas quando você tem estímulos constantes ali às células cerebrais, aos neurônios. E os aparelhos eletrônicos, os dispositivos informáticos, a televisão, enfim, todas esses gadgets, todos esses aparelhos, eles têm uma facilidade, eles têm um hiperestímulo das nossas células cerebrais, do nosso, do nosso sistema nervoso, e facilitam justamente a perda da atenção. Então, o que há algum tempo atrás se discutia sobre o controle no uso da televisão. O filho só pode assistir a televisão durante tanto tempo. O filho só pode jogar videogame durante tanto tempo. Essas questões hoje, elas migraram
para a questão do computador. E hoje, infelizmente, a gente vê pais que são negligentes. Quero saudar aqui, antes de continuar, meu amigo Kesley, que é advogado, meu amigo Moacir, meu amigo Orlando também, que é médico, acupunturista e com certeza deve lidar com essas questões ali de déficit de atenção. Então, um desses pontos que é importante a gente tratar nos perigos em que as crianças estão expostas é essa superexposição aos aparelhos eletrônicos. Então, hoje a gente tem pais que desde muito cedo procuram, para não se sobrecarregar nas atividades diárias, estimular a atenção do filho através do acesso a dispositivos eletrônicos. Então, muitas vezes, ao invés da chupeta, a gente tem ali o pai que oferece ao celular e do celular aos dispositivos informáticos, aos dispositivos de computação e, obviamente, ao acesso à internet, aonde as coisas acontecem. Então, a internet, sem dúvida, oferece uma série de benefícios, oferece um acesso a informações qualificadas, oferece um acesso a uma série de opções educacionais que vão estimular o desenvolvimento das crianças. Porém, por outro lado, elas também oferecem ali uma série de riscos e uma série de prejuízos. A gente tem, dentre esses riscos e esses prejuízos citados, justamente o acesso a conteúdo inapropriado, o acesso ali a ambientes que não têm um controle necessário, que é preciso se falar. A Ana, inclusive, está colocando um ponto importante. Esse controle, ele justamente expõe as crianças à questão do bullying. Então, a gente tem ali o bullying como uma questão que afeta diretamente as crianças. Aliás, a internet é um ambiente livre, onde as críticas elas são feitas de forma desproporcional e as crianças, por serem justamente mais vulneráveis, elas são atingidas muito facilmente pela questão do cyberbullying. E mais, as crianças também, muitas vezes, por serem pessoas desprovidas de filtros, elas acabam cometendo bullying. E esse bullying, muitas vezes, é justificado por um ambiente de rede, onde as questões elas não têm a supervisão de um adulto, onde a gente tem crianças que podem se juntar num ambiente imaturo ou que não tenha maturidade suficiente e que possa proporcionar tanto a prática de atingir um companheiro ali, um colega com um bullying, como, ao mesmo tempo, ser vítima de um bullying. E isso pode causar danos irreparáveis, inclusive. Além da timidez, pode causar ali uma série de traumas psicológicos, uma série de traumas psíquicos que vão afetar a criança de uma forma deletéria. A gente ainda assim pode citar esse ambiente de rede sem uma supervisão e que não é adequado para ser acessado sem a maturidade adequada. A gente pode citar uma questão que afeta, inclusive, os adultos, que é a questão da ilusão. Infelizmente, o ambiente de redes sociais, ele estimula aquele consumo desenfreado e ele estimula também uma série de ilusões onde o mundo é perfeito, onde todas as pessoas são felizes e onde ninguém tem espaço para tristeza ou ninguém tem espaço para diferença. A gente tem ali, então, uma série de padrões de comportamento sendo criados. E isso pode gerar uma série de traumas também às crianças. Porque se as crianças destoam desses padrões, que muitas vezes a gente sabe que não são verdadeiros, as crianças vão ser afetadas, as crianças vão buscar se aproximar desses padrões e isso vai estimular mais um dos problemas que a gente tem para discutir, que é o consumo desenfreado, que é o uso de estratégias ali
que vão buscar se assemelhar ao padrão. Então, a gente tem, por que não citar as crianças, a possibilidade de despertar muito cedo o interesse da sexualidade, o interesse o interesse dos procedimentos estéticos em excesso, que é um dos grandes maus que tem acometido, inclusive, os adultos e as pessoas que consomem ali o conteúdo de redes sociais em excesso. Hoje a gente vê, infelizmente, o uso desenfreado de situações ali que acabam destoando do objetivo das intervenções estéticas. Hoje, os procedimentos estéticos que devem ser usados, sim, com precaução, eles estão sendo usados ali de uma forma desenfreada. E isso, obviamente, para uma pessoa que não tem ainda o amadurecimento necessário para entender essas diferenças, isso vai, obviamente, acarretar em danos muitas vezes psicológicos, em revolta. E aí, novamente, a gente volta ao tema da violência. As crianças que são expostas a esse tipo de traumas, elas podem, sim, desenvolver um comportamento retraído, podem desenvolver um comportamento de timidez, mas elas também podem desenvolver um comportamento de revolta e desencadear um perfil violento, uma conduta violenta, uma forma de talvez tentar responder a esse tipo de agressão. Queria saber a opinião de vocês. Vocês têm se deparado com algumas dessas situações? Tem alguma situação ali que aflige vocês em relação às crianças? Vocês acham que o ambiente hoje da internet ele é propício para esse tipo de comportamento que a gente tem visto? Esses desvios de comportamento? Queria dar um salve aqui também a Daiane, que acabou de entrar aqui na nossa live e que é uma das grandes defensoras da bandeira ali do entretenimento e do acesso responsável às crianças. A Daiane, que junto com o Heraldo, que é nosso expert aqui na área de direito digital, são proprietários do EAD Kids, que é uma empresa que se preocupa justamente com o acesso ali às informações de qualidade, mas ao mesmo tempo com a supervisão dos adultos, para que essas informações elas não sejam usadas de forma errônea e que possam afetar as crianças e não só as crianças, mas também afetar ali de alguma forma até os pais. E aí falando nessa questão ali do acesso a informações que não deveriam ser fornecidas. As crianças também, acessando a internet de forma não protegida, elas podem usar as informações bancárias, as informações financeiras, para fazer uma compra em um site que não tenha um perfil de segurança adequado e, dessa forma, facilitar o vazamento de dados e o acesso ali a informações confidenciais que podem ser utilizadas para as mais diversas fraudes. Então, esse também é um dos perigos. E a gente ainda tem mais uma outra questão importante a ser debatida. A gente tem a questão da era da proteção de dados. Hoje, existe uma preocupação, existe uma agência que controla ali o acesso aos dados, porém, a responsabilidade não pode ser unicamente das empresas e das agências ali que regulam esse acesso às informações. As pessoas têm que ter noção de que as informações elas são compartilhadas e elas precisam, sim, de medidas eficazes das empresas e seguras para guardar os seus dados, porém você tem que se resguardar e ver qual é o destino dos dados que você está passando. E nesse sentido, as crianças que estão acessando a rede sem esse domínio, sem essa maturidade e sem muitas vezes o entendimento de que essas informações elas podem ser
facilmente utilizadas para uma fraude, elas podem fornecer para um site que não tem a segurança adequada, elas podem fornecer para um site que é forjado, que é fraudado, elas podem fornecer dados desnecessários e elas podem também fornecer informações que vão ser usadas para engenharia social. E aí entra mais um dos riscos importantes que precisam ser discutidos, que é o risco justamente de a gente ter uma criança fornecendo dados pessoais, não apenas dela, mas da família dela, para criminosos. Então, esses dados, para quem ainda não sabe, a engenharia social, ela se utiliza de uma série de dados que vão ser utilizados para chegar nas vítimas. Então, informações simples. Acesso a um webcam onde fotos, onde informações estão ali disponíveis, como um diploma de um pai que está pendurado no ambiente quando uma criança acessa uma live. Todas essas informações, elas podem ser utilizadas para gerar ali uma ação de engenharia social e o criminoso chegar numa família. Então, você está absolutamente correta nessa colocação e é muito importante, Ana. Esse é um dos pontos que a gente tem que reforçar e tem que discutir com a sociedade como um todo. A educação digital, ela não é mais uma disciplina opcional, ela deve ser obrigatória desde o ensino fundamental, justamente porque as nossas crianças, elas já nascem com acesso aos gadgets, elas já nascem com acesso aos videogames que são ligados em rede, e a gente tem aqui uma questão colocada pelo Jafa, ou pela Jafa, que essa questão das informações, ela pode ser utilizada em jogos online. Hoje, a época mudou. Para nós que somos pais, que somos responsáveis por crianças, que somos educadores, que somos tutores, enfim, na nossa época, os videogames eram jogados dentro de casa. Então, os amigos se reuniam num ambiente controlado, com supervisão dos pais, para ter acesso àquele momento ali de descontração, de entretenimento e de jogo. E isso favorecia um ambiente controlado também. Porém, hoje, os jogos eles são realizados online. E esses jogos online, eles são, muitas vezes, porta de acesso a criminosos. Você está com um eco na sua transmissão, Karina. Você deve estar com outro aparelho aí ligado. Só estou com esse. Quer que eu saia? Eu vou sair. Agora melhorou. Bem-vinda aí, Karina. Ah, Karina saiu e vai retornar. Então, esses acessos hoje aos jogos online, muitas vezes eles são a porta de entrada de criminosos para a nossa casa. Então, a gente também tem que estar atento a esses jogos. E qual o conteúdo desses jogos? Vocês já observaram quais são os tipos de jogos que as crianças têm utilizado nos videogames, nos Xbox, nos Xbox, nos PlayStation? Muitas vezes tem conteúdos violentos. E esses conteúdos violentos, eles também podem estimular as crianças a desenvolverem comportamentos violentos. A gente não pode esquecer que crianças e adolescentes, eles estão em fase de formação de personalidade. E essa formação de personalidade, ela vai ser, com certeza, impactada pelo acesso tanto aos conteúdos que ela é exposta, quanto ao tipo de tratamento que a criança recebe. Então, essas questões, elas precisam, sem dúvida, ser consideradas. Boa noite, Karina. Eu estava fazendo aqui um aquecimento. Eu informei aqui ao pessoal da live que você teria aí um atraso,
Obrigado aí pela sua Agradeço. presença. Agradeço a compreensão aí. Foi um dia difícil, aqui está chovendo, e aí acontece tudo num dia de chuva. Então, agradeço aí vocês. Tá? Vamos ter aí mais 30 minutinhos ali para a gente aprofundar em algumas questões que eu estava já abordando. Muito bem. Eu sei que hoje Obrigado, você tem ali uma temática para discutir depois na nossa rede vizinha, né, nos seus Exatamente. canais, que é a temática ali dos massacres nas escolas, que é, inclusive, um dos Faz parte da riscos nossa... ali das crianças estarem expostas ali ao ambiente de rede. Então, esse é mais um dos riscos que a gente tem ali nesse ambiente ali de hiperexposição e de exposição das crianças a um ambiente virtual. A Karina teve mais uma vez um problema aqui de conexão. Como ela mencionou, ela está enfrentando ali bastante chuva ali na região onde ela mora. Então, nesses momentos, a conexão, às vezes, ela fica prejudicada. Então, peço desculpas a vocês. E vamos seguir aqui nas discussões. Queria saber de vocês, queria saber a opinião de vocês aqui, que estão conosco, sobre esses riscos ou sobre outros riscos que vocês acham que as crianças estão expostas. Queria a participação de vocês e a contribuição de vocês. Tiago, meu amigo, acabou de entrar aqui, bem-vindo, seja muito bem-vindo. Tiago, que lida ali com um público ali diferenciado, pessoal da área de saúde, então está acostumado a lidar ali, muitas vezes, com problemas ali que as crianças acabam se expondo, né? Seja bem-vindo aí, Tiago. Karina, então, a gente está discutindo ali a questão ali dos riscos múltiplos. Então, a gente falou um pouquinho sobre a questão da engenharia social, a gente falou um pouquinho sobre a questão dos perfis fakes. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua opinião, a gente chegou num ponto de discussão, sobre a questão do controle das informações que as crianças têm acesso, do controle do próprio acesso ao ambiente de rede. Bom, boa noite para todo mundo. Eu agradeço a espera, né? Controle tem que haver, mas antes de mais nada, educação e orientação, né? Tem que trazer realmente a criança, o adolescente, qual é o risco iminente que ele está correndo a partir do momento que ele entra na internet. Né? Porque às vezes você limita o seu aparelho, mas do colega não, né? O do pai do colega não, da mãe do colega não. Né? Ele pode emprestar de alguém e ser facilmente burlável. Então, o principal é mostrar realmente, mostrar de uma forma não traumatizante, mas também não amenizadora. A criança tem que entender que ela está em risco. Né? É triste ter que falar isso com uma criança, né? Mas é necessário sim. Existem muitos casos de crianças que denunciam o abusador ao pai, à mãe, ou na escola, porque não confia em pai e mãe, mas denuncia, porque ele entende que aquilo está errado. É porque alguém já ensinou, de alguma forma ela aprendeu que aquilo ali não está legal. Perfeito, perfeito. E muitos desses crimes que acontecem, e a gente tem que ter ciência que a gente vive hoje numa era que está migrando para uma era da inteligência artificial, muitos desses crimes que antigamente, na nossa época, que hoje somos os responsáveis pelas crianças e os adolescentes, muitos desses crimes, eles aconteciam em ambiente ali real, entre aspas, né, digamos, porque a internet é um ambiente real, só que através de meios digitais. Mas hoje, muitos desses crimes eles têm migrado para um ambiente digital, para um ambiente virtual. Então, a gente precisa ter ciência de que para esses crimes é necessário o mesmo cuidado que se tinha anteriormente, só que de formas diferentes. E esse cuidado seria um dos pontos que a Ana Cláudia apontou, a educação digital, não é isso? Exato, orientação. Lucas, eu queria passar um pouquinho para eles do que a gente tem hoje de pior, de risco para criança e adolescente, que eu deixei elencado aqui, né? Gente, hoje o que está mais incidente em rede é a importunação, abuso ou estupro em rede, que chama de estupro virtual. Isso não existe.
né? Mas dependendo do que está sendo feito, é considerado estupro, sim, né? O que a gente tem hoje? Abuso sexual, importunação sexual, estupro virtual, tráfico de humanos, tá? Para fins de adoção, trabalho escravo, aliciamento de menores, exploração sexual, tá? E também a parte de angariamento de propagadores de causas terroristas, né, que já com um problema consolidado, não é ouvido em casa e na escola tende a piorar, ele vai ser ouvido no pior lugar que ele deveria ser ouvido, que são grupos de ódio, que gostam de armamento, terrorista. Então, na troca de dar uma orientação ou ouvir, ele é usado para angariar mais terroristas em rede, tá? Qual que é o perfil do criminoso em rede hoje no tocante a criança e adolescente? A gente tem o crime organizado, de tráfico humano de órgãos e de pedofilia. A gente tem os lobos solitários, que são as pessoas que estão vagando lá em grupos de ódio e, de repente, esfaqueia uma pessoa, dá um tiro em outra, tá? Qual que é o perfil desses lobos solitários? Psicopatas, predadores sexuais, tá? Narcisistas, enfim, tudo de pior. E pessoas desequilibradas, que já têm um desequilíbrio biológico, tá? Sequestradores, tá? Para fins de tráfico humano, de abuso, assassinato, né? Aí a gente tem conexões próximas. Por que eu coloquei no potencial criminoso? Porque a pessoa é irresponsável. Ela vai te induzir a praticar um crime ou deixar que você seja vítima dela, né? Nós temos os influenciadores, que são pessoas que, de repente, lançam um desafio em rede, que vai automutilar, vai machucar, vai matar outra pessoa, achando bonito, e, de repente, a mãe só acha a criança morta no quarto, né? E tem pessoas que eu categorizei como estúpidos e curiosos. Pessoas que não são nem ruins nem boas, mas também tanto faz. Parece que a vida não tem sentido. Então, elas estão ali e quer ver o circo pegar fogo, né? Quais são as vítimas hoje? São crianças e adolescentes em busca de novos desafios, né? Que é testada a coragem e o limite. A gente tem adolescentes de fácil manipulação, sedução e aliciamento. E tem crianças, os que eu chamo de revoltadinhos online, que não tem limite e orientação em casa. Então, você imagina o que eles vão fazer em rede, né? Que tipo de dado e informação os criminosos, né, que eu acabei de citar, eles conseguem coletar, né? Aonde está esse público, né? É o público do ambiente de interação da criança ou do adolescente, né? Do cotidiano, né? Eles coletam o quê? Como que é o ambiente público dessa criança, como é que ela interage virtualmente, como é que é o costume cotidiano dela, inclusive através dos perfis dos pais, pedofílico tem muito isso, e coleta de dados da vida, vulnerabilidade, acontecimento, como é que isso acontece? Quando ele conversa com a criança, se passando por criança ou por adolescente. Então está naquela conversa, ele vai sabendo onde que é a dor, onde que é o potencial, como é que ele pode usar a criança, porque é um adulto manipulador. Perde uma criança, ele engole essa criança, né? E como é que eles fazem essa captura? A gente chama de um mint e os int, são pesquisas em fontes abertas, pode ser um ciclo social, hoje eu até dei exemplo dos hackers de lixo. As pessoas vasculham os lixos das outras, sim, também, para ter noção de como é aquele cotidiano, tá? Elas fazem isso, tá? Tanto uma investigação fundamentada policial, quanto a ilícita. Então, de repente, você fala, nossa, essa pessoa sabe tudo de mim, nossa, está casando muito, não, ela mexeu só no seu lixo. E acredita, eles fazem isso, tá? A gente tem as abordagens, né, para fazer conexão, né, como proposta de trabalho. A gente tem o phishing, que é o envio de links para a pessoa, no intuito dela clicar achando que vai para o ambiente virtual e vai para o outro, e aquilo ele já deu acesso no computador da criança ou no celular, né, para ele fazer o que bem entender. O chamamento de participação de grupos e fóruns de ódio e extremismo, tá? E tem a conexão para o abuso e o estupro. Como é que o pedofílico faz? Ele sonda a criança, ele conhece uma pessoa, já conhece há muito tempo, vê que a criança está Deus me livre falar, mas num ponto de ser usada para fins pedofílicos,
ele já vai, ele sabe muito bem do que a criança gosta, onde é que ela vai, o que o pai e a mãe gostam. Então ele acessa a criança pela rede social. Aí a criança fala assim, esse aqui é amigo do meu pai, não vou aceitar. Peraí. Né? Ou se passando por crianças, nesses grupos que tem jogos online, os revoltadinhos online, então a pessoa se passa por criança, e tem um longo tempo até ganhar confiança, tá? Isso é horroroso que eu vou falar, mas infelizmente acontece, eu espero que vocês tomem um cuidado. A sondagem de bebês, tá? A gente tem um abuso e estupros de bebê que leva a óbito, né? Os que não levam a óbito, a criança pode ter problema gastrointestinal na fase adulta e você não sabe por quê, né? E geralmente a pessoa não imagina que é isso, então ela não vai procurar. Faz inúmeros tratamentos e de repente é isso. Então, para tráfico de bebês, por exemplo, ele sabe quem está grávida, a pessoa já pôs ultrassom, já fala onde vai dar a luz, está muito fácil chegar nessa criança. Então, não façam isso, gente. Não façam isso, não coloquem ultrassom. É muito bonito dividir, mas você não sabe o outro lado. Né? Então, é desse jeito que acontece o sequestro. As pessoas ajudam o criminoso a fazer isso. Tá? E acredite, o pedofílico, o cara que faz tráfico humano, ele está na sua família, porque todos eles têm família. Todos, em 90% eles têm família. Então não confie, não, eu só publiquei no grupo da família. Não faça isso. Tá? Maior incidência em rede, que eu já falei, é o desaparecimento, a quantidade de criança que desaparece todo dia, parece mágica, assim. Você não sabe aonde está, mas que evaporou, né? Tráfico de criança, aliciamento e abuso e estupro. O pedofílico, a pessoa que pratica o ato de pedofilia, nem sempre é pedofílico. Ele pode ser um feticista, um voyeurista, um psicopata, um canalha, mas ele está acessando criança para fins sexuais. Isso, graças a Deus, virou um crime aqui. Tá? A gente tem uma coisa particular na pedofilia, que é a abordagem, o ganho da confiança, aí começa brincadeiras inocentes de criança, porque até então a criança está falando com uma outra criança, né? Põe a mão aqui, faz isso, faz aquilo. Então ele erotiza a criança. Qualquer criança ou pessoa que for tocada, estimulada, ela vai responder. Então a criança não tem erotização nenhuma, ela não tem essa maldade. Mas o doente cafajeste, psicopata, na cabeça dele, ele vai, tá tudo bem, né? E aí depois que ele pratica isso, tem duas formas. Ou ele continua o crime fazendo chantagem com a criança, senão eu vou contar para sua mãe, eu vou mostrar para todo mundo, e já deu choque de realidade na criança, é um terceiro crime, na minha opinião, tá? Ou ele começa a vender e trocar esse material com o bando que ele anda. O pedofílico nunca anda sozinho. Ele está sempre em bando. Né? Inclusive, são orientados até a usar disquete com self-service em casa para rastro. É um crime organizado de verdade. Tá? Eu vou passar um indicador aqui que assusta um pouco, mas para você ter noção desses três crimes que eu falei que são mais graves em rede, que é o tráfico, estupro de criança, né? E a questão do terrorismo. A cada 24 horas, 320 crianças e adolescentes são estuprados. 7 em cada 100 são denunciados, ou seja, a gente tem 70 vezes mais do que é registrado. 75% são meninas. Qual é o modus operandi? Espancamento, estupro, álcool, drogas, infecção por doenças sexualmente transmissíveis, né? Tem um relato aqui de 2017 a 2020, 180 mil crianças sofreram violência sexual, tá? A maioria delas, eu coloco em 85%, foi dentro de casa. Dentro de casa. Um total de 62 mil vítimas, mais ou menos por ano. Então, assim, quando nós, que somos da área investigativa, a gente tem acesso a esses dados, a gente começa a ser mais realista, tá? Para o pai que não é pedofílico, por favor, pessoa que quer tocar demais em criança, que quer estar em contato demais com criança, que pergunta muito da criança, é totalmente anormal isso. Porque ele não é pai e mãe. Ele é um estranho. Então, preste atenção nisso aí.
Tá? Como é que a gente identifica um pedofílio? Jamais, porque eles estão acima de qualquer suspeito. Eles são dissimulados e fingidos. Tá? E, como eu sempre reforço, o Lucas também concorda, lugar de criança não é na internet. É em casa, brincando, ou na escola. Tá? Eu sou absolutamente contra criança e alguns adolescentes na internet. Tá? A questão de angariamento de pessoas ao terrorismo, a gente tem causa religiosa, política e pessoal. Essa pessoa, até sublinhei aqui, que é o que leva as pessoas a serem ouvidas na internet. A gente está com um cenário horroroso, subnotificado, com uma lista negra de assassinato em massa dentro das escolas. Tá? Ou a polícia está parando demais ou está acontecendo. A gente está prevendo o maior, infelizmente. Ah, mas por que está assim, Karina? As pessoas estão pesquisando e descobriram o seguinte: ah, não deu certo, virou moda, eu tenho bullying, eu tô não sei o quê, o outro é desequilibrado, o outro adolescente tem aquele pessoal de Columbine, que é o mais falado, né, que é o ataque mais falado, que era para morrer mais de 500 e não morreu. Os dois adolescentes, eles alegaram que sofria bullying. Os dois realmente sofriam bullying. Nível que planeja as coisas, e tem um outro que é submisso. Então nós tínhamos, eu não falo o nome, o agente A, criminoso, e o B. O A, o FBI categorizou como narcisista, psicopata, se achando que é Deus, e a outra pessoa com perfil depressivo, totalmente carente de atenção. Então juntou os dois, deu no que deu. Né? Então esse bullying que eles sofriam, na verdade, era uma retaliação da provocação que eles faziam. Eles não eram santos. Por isso que não se deve falar, ah, o principal motivo é bullying. Não é, nem sempre. Nem sempre. E pior ainda ficar falando isso, que você fomenta na outra pessoa, ah, eu sofro bullying, eu vou matar alguém. Não pode ficar falando esse tipo de coisa. É injustificado entrar numa escola e metralhar a gente. Não interessa o motivo. Injustificado. Não pode. Tá? Leila colocando aí a Osélia, né? Vamos dar a voz aí aos nossos participantes. A Osélia falou aqui uma coisa que é realmente importante a gente deixar essa pauta e levar essa discussão para o meio familiar e para as redes escolares. Essa é uma pauta que precisa ser discutida. As pessoas precisam ter noção dessas questões e precisam discutir essa noção, essas questões e se capacitar, ter noção do que acontece. Exatamente. Então, exatamente. O professor ele tem que e ser eu orientado. concordo com você plenamente, Leila. O ambiente de redes sociais e acesso à internet deve ser absolutamente restrito para as crianças. Também sou contra. Sou absolutamente contra. Né? A gente teve o caso aí de uma deflagração recente, em que uma pessoa, um homem, conseguiu colocar mais de 20 crianças refém. Né? Primeiro ele seduziu, cometeu o abuso aí, virtual, e depois manteve aquelas crianças na forma de chantagem. Quer dizer, do quarto dele ele conseguiu fazer isso. Aí eu penso, o que estava fazendo uma criança na internet? O que ela estava fazendo lá? Exatamente. Eu, por mim, proibia pelo índice absurdo que eu estou repetindo aqui, pedofilia, grupo extremista, sequestro. Tá? A gente tem, vou falar rapidamente aqui, o tempo é curto, a gente encontrou alguns padrões, como eu falei dos padrões de pedofilia, eu vou falar do padrão desse agente que promove o massacre em escola. A gente encontrou um perfil. Primeiro, o alvo é na escola. Tá? Segundo, são atuais ou ex-alunos. Terceiro, o motivo é vingança ou exibicionismo. Aí você vai falar, mas exibicionismo? Sim, um psicopata narcisista, puro exibicionismo. Porque eles têm um padrão de documentar o planejamento, executar e depois deixar uma carta que eles chamam de manifesto.
culpabilizando a todos, eles são tão manipuladores que eles querem tirar o deles da reta. Então a culpa do professor é da mãe, é de não sei quem, eles querem ser lembrados, como Marte. Que é exatamente o que não pode fazer, da mídia, né? O planejamento deles é de 6 meses a 2 anos, quer dizer, a gente está falando de um planejamento similar a roubo de banco. Né? Então, uma criança ela não vai fazer isso sozinho, um adolescente. Ele é orientado. E se não for, o perfil dele é terrível. Tá? Eles estudam melhor dia, melhor hora. Eles estocam armamentos que compram pela internet. Tá? Armamento explosivo, né? A inspiração deles é o quê? São os eventos passados. Então eles se espelham, é uma cópia que a gente fala. Eles se espelham no outro. Ah, deu certo, entre aspas, então eu vou fazer também porque eu vou ser lembrado. Mas você está morto, meu filho. Você está morto. Né? E tem uma incidência grande de símbolos nazistas e islamistas nessas ocorrências. Tá? Os objetos e práticas de cobiça deles são armas, jogos violentos e recortes de assassinato em massa. Tá? Agora que tem a parte que virou até uma piada, mas é sério. Todos eles dão indício em rede, todos eles, sem exceção. Todos eles dão indício em rede de que vão fazer alguma coisa. Colocando imagem, texto, verbalizando assassinato, homicídio, ódio, um tipo de agressão física com tortura, com raiva. E ninguém presta atenção nisso. Mas todos eles deixam rastros de ódio, de alusão ao que vão fazer. Todos eles. Em redes abertas, tá? Twitter, Facebook, TikTok. Tá? Alguma pergunta? Não, eu acho, Karina, que é mais um dos motivos para a gente ressaltar novamente a necessidade, porque é como a gente falou no início da live. As crianças, elas estão em formação, as crianças e os adolescentes, elas estão em formação de caráter e de personalidade. Elas são vulneráveis a estímulos. Extremamente vulneráveis e frágeis, porque adolescente tudo dói, né? Exatamente. Aí vem um cara que sabe falar exatamente, tipo assim, a mãe fala, não come pirulito no almoço, ele vai lá e dá um chocolate. Você vai olhar para quê? Para o chocolate. Exatamente. Então, é mais um dos motivos que a gente precisa alertar que esse tema, ele tem que ser levado para o ambiente familiar, ele tem que ser levado para os responsáveis. Então, a sociedade precisa cobrar que os diretores de escola, os educadores, os professores e os pais ali, para quem são tios, para quem são avós, enfim, se conscientizem de que esse ambiente, ele é benéfico até a segunda página. Esse ambiente, ele precisa ser controlado. É da mesma forma que a televisão. Se a gente aprendeu, a nossa geração aprendeu com a televisão de que alguns programas não são para criança. A internet não tem, ou tem alguns mecanismos, para a gente filtrar esse acesso a esses programas. Exatamente. Sem essa supervisão, a gente vai ter o mesmo problema que os nossos educadores temiam. E essa geração, ela tem vivido esse aumento desses episódios de violência justamente porque esses filtros, eles não estão existindo ou eles estão cada vez mais delgados, eles estão cada vez mais finos. Então, eles permitem esses vazamentos. Sim, exatamente. É aquilo que eu falo. E a gente tem, vou colocar uma outra coisa aqui, os desafios mortais. Eles não são novos. Do mesmo jeito que o cara subia o Everest, quando subiam 10, sobrevivia um, só para colocar a bandeira e tirar foto, e a gente tinha a roleta russa, né, que é você pegar uma arma, dar um tiro, se der, morreu, se não der, deu sorte. Aí você fala, que coisa estúpida, o ser humano é estúpido. Agora você imagina uma criança. Então a gente tem, né, nessa questão dos desafios mortais, a gente tem a prática com resultado de óbito, né, a automutilação,
entendeu? O resultado com lesão gravíssima, ou seja, com sequela, a pessoa vai ficar inutilizável de alguma forma. E esse desafio é propagado por influencers, por pessoas próximas, né? Às vezes criado por narcisista, psicopata, sádico, pervertido e pessoa idiotizada. Mas é viralização, ou seja, passa de um para outro. Ninguém não vem até você um e-mail marketing, um link. Uma pessoa comenta com a outra. É de boca em boca a boca virtual que a gente fala, a viralização, né? E depois a mãe só acha a criança sem ar no quarto falecida, né? Aí você fala, mas e para adulto? Para adulto a gente tem que é tirar foto ou filmar em situação de risco. Dirigindo, que já é crime, no alto de um penhasco. O cara esse dia pegou, fez uma selfie quase na ponta daquela torre de Paris, sem proteção nenhuma. Tudo para aparecer. Alguém fala, pô, o cara é bom, hein? Pô, bom por quê? Subiu lá no Empire State, é isso? Para fazer selfie? Tem um ponto aí, dois pontos complementares, Karina, que foram colocados aí, que eu acho importante a gente discutir. Na verdade, a gente já está quase nos momentos finais. O Kesley colocou aqui se, com base ali na legislação do Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, as empresas de tecnologia, os provedores poderiam utilizar um mecanismo que detectasse e bloqueasse o acesso às crianças a determinados conteúdos. E aí isso complementa a questão que a Ana colocou. Como fazer o controle parental da internet, Karina? O controle, a gente trabalha com camadas de proteção. Primeiro você orienta, depois você restringe, mas o principal é falar. É falar. Tudo quanto é tipo de controle é válido, mas só o controle sem educação, ele vai arrumar, se duvidar, até rouba celular para acessar as coisas. Exato. Tem algumas Triste coisas, falar isso, mas é verdade. Falando dessas medidas, tem algumas medidas. A gente pode restringir ali, através do Safe Search, o tipo de busca que a criança faz, Ana. A gente pode fazer bloqueio físico, a gente pode programar ali o tempo em que a criança acessa. Existem aplicativos hoje disponíveis para controlar o tempo de acesso ali no celular, o tempo de acesso à conexão. Existe a possibilidade de você remover a conexão quando você não está próxima. Então, existem algumas formas de você fazer o controle. Existe o próprio bloqueio físico, no caso de acesso à câmera, que também é um problema e que pode resultar em sextortion, em chantagem, principalmente para adolescentes. Hoje a gente sabe que a gente vive na era dos mande nudes. Infelizmente, é uma epidemia que atinge os adultos e que atinge aos adolescentes, sim, e por que não? E como você evitar que uma criança, que um adolescente vire alvo de uma chantagem, de uma sextortion? Ela teve um namorado que se chateou, romperam um relacionamento. O que é que ela vai fazer depois que ela expôs o nudes? Primeiro, a primeira medida seria a educação, seria a conversa sincera dos pais, dos educadores, evitando esse tipo de exposição. Mas existe uma medida também que é a barreira física. E no caso do computador, essa barreira física pode ser simplesmente uma fita. Essa fita pode ser removida, a fita ali que você tampa a sua webcam, pode. Mas é uma primeira camada e se você tiver uma conversa sincera com os seus familiares, se você estabelecer uma conexão com o seu filho, e se o seu filho tem uma conexão com você, aquela remoção da fita já vai ser uma primeira quebra da confiança. Então, o simples fato de você vedar aquela câmera, vedar o acesso da criança àquela câmera, ela saber que ela está rompendo, ela vai estar rompendo uma camada de confiança. Então, mais uma vez, a importância de estabelecer um laço sincero, de estabelecer uma conexão, uma conversa e uma conscientização da criança. Então, são pequenas medidas que podem ser adotadas, certo? A gente tem aqui 3 minutos para as 9. Tem questões
sem dúvida que mereciam ser discutidas com mais profundidade. Esse tema precisa e deve ser discutido com mais profundidade. Porém, a Karina tem outro compromisso e são todos convidados. Ela vai estar hoje ali participando de um debate sobre a questão dos massacres nas escolas na rede vizinha, no YouTube. Exatamente. Então, são todos convidados ali a visitar o perfil dela e conferir o endereço e os links de acesso. São convidados quem ainda não segue a Experts Academy a seguir o nosso perfil. Basta clicar aqui na nossa foto e seguir o perfil da Experts Academy. E, para quem não pegou a live do início e quiser rever essas questões ou indicar para algum colega, a live vai ficar disponibilizada no feed. Então, basta acessar o feed, conferir os pontos que foram discutidos. E um outro ponto relevante é que a gente tem um tema ali que vai ser aprofundado no curso de perigos digitais para crianças e adolescentes, que é o curso que a Karina vai ministrar com a gente no mês de junho. E a gente também tem um curso para quem quiser se aprofundar em perfis desses criminosos, que é o tema do Criminal Profile, onde a gente vai estar justamente estudando o comportamento de redes, esses crimes que acontecem utilizando a internet como meio ou como fim para a criminalidade. E a gente vai estar abordando todos esses temas com profundidade na última turma do curso, que vai acontecer no mês de abril, dia 10 de abril. A gente está convidando todos vocês, e para quem quiser se inscrever em qualquer um desses cursos, basta me chamar no inbox ou buscar os links que estão disponíveis ali nas publicações, onde a gente fez no nosso perfil, e se inscrever para participar. E até o domingo, quem participar ali, quem fizer a inscrição, vai estar tendo um desconto para inscrição à vista de 80% ou 70% para inscrição ali com a opção de parcelamento. Então, são todos convidados para participar dos cursos conosco. Sejam muito bem-vindos aqui à Experts Academy. Quem ainda não nos segue, pode nos seguir, acompanhar outros conteúdos como esse. Queria agradecer a presença de todos. Temos presença internacional da minha amiga Leila, direto do Canadá. Temos a Stephanie chegando aqui. O nosso expert em áudio, o nosso querido Emmanuel, que chegou aqui no final. A Paulette também entrou agora. Para quem está chegando, a gente está encerrando a live, mas são todos convidados a assistir os conteúdos que vão estar disponíveis no nosso feed. Antes de encerrar, para que a Karina possa participar do próximo compromisso dela, quero agradecer, Karina, a sua explanação. Quero agradecer todo o conhecimento que você trouxe e desejar um excelente evento aí. Você tem mais 2 lives ali no YouTube e a gente se vê por lá. Então, gente, muito obrigado. Boa noite a todos. Karina, deixa você as palavras de encerramento. Bom, alguém perguntou aqui sobre a responsabilidade dos pais. É abandono, né? Abandono. Primeiro, abandono. Porque uma criança que... Assim, não existe penalização de uma criança que foi abusada em rede culpar os pais. Eu culpabilizaria sim. Porque o pai é responsável pela criança não só no ambiente físico. Então faz no físico, está tudo bem, eu dito o azar. Não é por aí. Existe o Kesley, que é advogado, pode nos orientar melhor. Temos outros advogados aqui também no grupo. Mas eu sei que existe o crime de responsabilidade por negligência. Então, os pais que expõem o filho de maneira irresponsável podem ser responsabilizados pelo crime culposo ou doloso. Isso a depender ali do enquadramento judicial. Então, respondendo um pouco ali da sua questão, Leilane, é Leilane, né? Ou Leislane, deixa eu ver aqui, Leislane. A gente sim pode responsabilizar os pais a depender do tipo de crime. Então, mais alguma colocação,
participação. Alguém tem mais alguma pergunta? Karina, alguma colocação mais a fazer? Não, não. Bem, então, muito obrigado a todos. Leisiane, desculpe, Leisiane, errei o seu nome, é porque nessa idade o óculos já não ajuda. Mas é isso, gente. Muito obrigado a todos pela participação. Eu espero que a gente tenha ajudado e contribuído ali na discussão do tema e convido todos vocês a aprofundar essa discussão e participar com a gente do curso que vai estar acontecendo no mês de junho. São 2 segundas-feiras, dia 5 e 12 de junho, tá? E para quem quiser aprofundar ainda mais a discussão dos perfis criminais, a partir do dia 10 de abril, a gente tem um curso destinado somente a criminal profiling, que o Kesley foi, inclusive, nosso aluno. Leiloca, muito obrigado, minha querida. Um prazer contar com a sua presença direto ali do nosso outro hemisfério. Um beijo enorme a você e a todos que estiveram com a gente até agora e vejo vocês num próximo evento. Em breve, inclusive, último anúncio, a gente vai ter um evento focado, aproveitando a presença do Emanuel, em perícias de áudio e vídeo. Então, estão todos convidados a participar no dia 18 de abril. A partir de amanhã, vocês acompanham mais detalhes ali na página da Experts. Quem ainda não segue, aproveita e segue agora. Beijos e abraços a todos. Muito obrigado, Karina, mais uma vez. Eu que agradeço. Boa noite. Até mais.